Chiquitos, esse aqui é um bate-papo, como se eu estivesse tomando um café com vocês, porque eu vejo muito questão de suspensão, até mesmo no grupo de aluno que eu faço o curso. Se não fez curso comigo, por favor, vamos fazer para esse grupo, select, poder participar do curva a curva. Mas o que eu quero te, às vezes, ajudar é ter menos bitolagem com suspensão, trabalhar a sua pilotagem e entender, às vezes, alguma coisa que você pode evitar de se machucar. Exemplo, vamos lá. Eu falei para vocês que até 2014 eu não mexi em suspensão da minha moto. Então com a 675 eu virei 49 em Interlagos sem fazer absolutamente nada. Depois eu coloquei uma TTX e virei 47, aí mudei para ZX6, tive o meu primeiro contato com a equipe de corrida da Atari, porque o primeiro contato com a Atari foi em 2009, mas com a equipe de corrida foi em 2014, que foi um dos anos mais irados da minha vida, que eu aprendi muita coisa, eu conheci o cabelo, porque uma coisa é conhecer dentro da oficina, outra coisa é conhecer na competição, e eu via lá ele mexendo na moto, conforme a gente passava o que a gente sentia na pista, ele acertava a moto. E eu nunca me preocupei, na verdade, com suspensão, porque eu tinha um cara que tinha um feeling muito forte com isso, e esse negócio de chacoalhar tal, eu aprendi com ele. Lá. Depois eu vi que o Ricardo também fazia na Target, e é uma coisa deles de corrida, onde eu sei que eles têm um feeling de saber, é daqui. Porque vai ter moto que você não tem mais manual, você não tem mais a referência da moto zero e tal, e o cara fala uma coisa, você não pode abrir a bengala para saber se fez a manutenção certinha. Tem cara que não faz a troca de óleo a cada 2 anos, faz a cada 4 anos, tem cara que não faz. Então se você já não faz o periódico, você já não tem óleo, você tem água. Porque na hora que ela estiver funcionando, que a temperatura de funcionamento precisa, o óleo afina e você não tem mais nada. Então vamos supor, no mundo ideal, que você está com o óleo trocado a cada 2 anos, o traseiro aí feito gásinho a cada 4 anos, enfim, tá tudo redondo, certo? Você tem que ter um feeling da motocicleta, isso é muito importante. Eu fui entender um pouco mais de suspensão quando em 2015 eu mudei de campeonato, fui pro Moto MotoGP, a Target tinha parado as corridas e era outro fabricante de pneu. E você precisava saber acertar a moto para aquele pneu, porque senão era chão. O que aconteceu comigo? Chão. Não adiantava usar a calibragem do outro fabricante, e aí eu comecei a ir atrás para entender como, nas equipes, pedindo ajuda e tal, e assim vai, porque eu andei solo em 2015, eu e o Dom Pedro. E depois eu fui achar que o problema era a suspensão e coloquei uma suspensão race. Aí eu fui pior ainda, eu coloquei uma MUP, era dificílima de mexer. Conclusão, quase acabando o ano, na etapa de Curitiba, 2015, eu tinha uma ZX6 na minha equipe, que o piloto se machucou, que era o Douglas Pecoraro, que se machucou em Goiânia, tava lá, era a suspensão original. Eu liguei pro Mauro que dava um suporte da K10, eu falei, Maurão, mano, eu tô com uma dificuldade aqui assim e tal. E eu já tinha falado até com o Danilo Luz, com o pai dele, ele falou, cara, se sobrar aqui uma suspensão original, eu te arrumo, porque eu acho que vai te dar uma luz aí. Então eu já tinha ouvido um cara, o Mauro me confirmou, falou assim, a moto do Douglas tá aí? Eu falei, tá. Ele dá uma ligada pra ele, vê se ele te arruma essa suspensão aí, vai te ajudar. Eu falei, mas Mauro, suspensão original, pô, tal, tô... Faz isso, liguei pro Douglas, falei, Douglas, tá bem, tal. Pode pedir um favor, cara, você que é chato aí, você tá? Fala aí. Posso pegar sua suspensão? Depois eu te devolvo? Pode, só não vai fazer. Não, falei, fica tranquilo. Peguei, coloquei a suspensão, tava virando 32 em Curitiba, virei 29 já. Na corrida, 28. Falei, caraca, o que eu fiz? Nada. Eu peguei a suspensão que tava lá, só coloquei, resolvi e a moto se tornou outra. Setup original. Onde eu vou chegar? Voltei da etapa, já falei, fui no showroom, peguei todas as X6 que tinha e fiquei aqui, ó. Aí eu fui entender o que o cabelo fazia lá atrás com o Ricardo e tal, e fiquei... Nossa, então é assim que ela tem que fazer. E todas faziam o mesmo jeito. Aí eu cheguei na minha, e a outra. Aí a dianteira, a minha. Falei, caraca. E eu tentava regular, trazer o retorno lá, não dava. Porque a mola era uma 8,69, lá, setup, então a mola veio de qualquer jeito, a mola tá errada, e você não consegue. Então assim, uma série de fatores. Aí eu falei, caraca, eu preciso de uma suspensão original. Beleza. Voltei de novo, botei a suspensão original. E aí na traseira eu fiz uma mola Racetech, que a traseira da ZX6 era muito dura na época. Até que uma das coisas, quando eu fiz um review, eu falei, da minha 36 melhorou bastante. E virei os 43 com a suspensão original com a mola Racetech na traseira. Porque eu conhecia a moto do jeito que ela tinha que ser. Aonde eu chego agora? A suspensão original, senhores, onde você não inventa a moda, ela funciona, ela trabalha. Aí você vai falar da S1000, já vou te explicar. O que é a suspensão original das motos? É quando ela tem um trabalho uniforme
e você sente esse feeling que eu não vou conseguir explicar por vídeo. Infelizmente. Para os meus alunos em sala eu até explico, mas muitas vezes no curva a curva eu vou lá e mexo e falo para ele andar, volto, falo para ele, depois eu falo o que eu fiz, para ele quando voltou da pista falar, agora eu entendi esse negócio da compressão que você mexeu. Nossa, eu senti ali o retorno que você falou. Falei, tá ruim ali, Chico? Você tá fazendo de segunda, faz de primeira. E aí, melhorou? Puta, melhorou pra caraca. Não é suspensão, era fazer de primeira ali. Ah, agora eu tô mais rápido, agora vamos mexer aqui na compressão. Agora tá na hora de mexer, vamos lá. Ó, vou fazer isso aqui, vê se você sente isso. Não senti, Durval. Então volta 2 casas. Então eu consigo acompanhar isso. Como que eu faço isso com você? Como que eu faço se o cara põe óleo de motor na bengala? Óleo de embreagem? Não dá pra fazer. Então assim, bitolem menos com suspensão, mas deixa ele original. Faz o sagzinho, não sei fazer, leva na Target, pede pro padre fazer. Sagzinho original, anda com ela original. A moto original funciona. Por que ela funciona? Porque ela tem que copiar. Ela faz. Aí eu vou voltar para a S1000 agora. Mas na S1000 tá total. Por que a S1000? A S1000 ela vem numa pegada esportiva. E ela vem um pouco mais rígida que o normal. Ela vem com 4 voltas de pré-carga. É diferente, a S6 vinha com 12. Mas os 4 na Mazoc, por ser um diâmetro 45 e não 43, ficam um pouco mais rígido. Eu entendi porque eu tenho a experiência. Então eu falei, cara, se eu conseguir fazer essa moto ficar um pouquinho mais aqui, vai ficar do caraca. Quando eu mudei, todo mundo começou a fazer na BM e todo mundo falou, nossa senhora, mudou. Por quê? Porque é o feeling dela trabalhar. Ela vem numa pegada de corrida. Opa, vamos deixar uma pegada um pouquinho mais urbana. Porque se ela trabalha um pouco mais, você não sente tanto impacto e fica mais confortável em cima dela. Foi o que aconteceu. Então eu peguei a experiência que eu tinha, manual técnico, li a informação, peguei a minha bagagem, que inclusive fiz lá fora, graças a BMW, coloquei no papel, fiz isso, vi lá os caras fazendo e falei, pô, funciona isso aqui, vamos fazer. Pode fazer que vai funcionar. Então é diferente, por quê? Porque eu tenho certeza do que eu estou fazendo e eu tenho a experiência e o que eu preciso para te passar. Nas outras motos eu não tenho isso, mas o que eu posso te falar é, quando você está mais perto do original, você vai fluir melhor. Mas onde eu vou chegar é, suspensão, trabalhem perto do original. A minha dica principal, manual, SAG, e o mais próximo do original. A moto tem que trabalhar. E quando você deixa a moto trabalhando, policia seu corpo, seus movimentos e como você aciona as coisas. Porque isso influi muito em como a moto vai se comportar. E é isso, chiquinhos. É esse o papo do café aqui, que eu posso ter com vocês. Se vocês gostaram de mais vídeos, eu posso fazer mais bate-papo dessa forma, porque acredito que orienta bastante. Muitas vezes vocês criam fantasmas e tá tudo na pilotagem. E tá tudo na forma que você se comporta. Together? É nós, like, comenta, espalha o vídeo, au!